Reflexionando. Você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Durante os séculos da história cristã, o estereótipo de Jesus fora diversificado nas múltiplas teorias científicas, históricas, religiosas e teológicas. O Jesus histórico refere-se ao estudo acadêmico da figura de Jesus de Nazaré, analisando sua vida e contexto sociopolítico no século I, em contraste com a interpretação teológica. Refere-se também à figura de Jesus de Nazaré, analisada sob uma perspectiva histórica, buscando entender quem ele foi em seu contexto sociopolítico e cultural da Palestina do século I. O Jesus político. Jesus Cristo não foi um político nos moldes convencionais, mas sua mensagem contém princípios que atravessam séculos e continuam a orientar a vida em sociedade. Ele não impôs leis nem regras formais, mas revelou um conjunto de valores que estruturam a convivência e oferecem critérios para julgar a ação humana e a autoridade. Jesus defende uma política que valoriza os pobres, os doentes, os excluídos e os esquecidos, desafiando estruturas que perpetuam desigualdades. Ele apresenta a riqueza como responsabilidade e a vida em sociedade deve visar o bem comum e não a acumulação de privilégios. A liderança é entendida como serviço e não como domínio. E a autoridade não se mede pela capacidade de dominar, mas pela capacidade de orientar com justiça e compaixão. O Jesus revolucionário. Jesus é frequentemente visto como uma figura revolucionária, desafiando normas sociais e religiosas de sua época e promovendo a igualdade e a justiça. A figura de Jesus Cristo é muitas vezes interpretada como a de um revolucionário, tanto em termos de suas ações quanto em seus ensinamentos. Ele desafiou as estruturas sociais e religiosas de seu tempo, promovendo uma mensagem de amor, igualdade e justiça. Jesus não hesitou em criticar as elites religiosas e políticas de sua época. Ele purificou o templo, expulsando os mercadores e denunciando a corrupção que ali se instalava. Essa ação é vista como um ato de rebeldia contra a hipocrisia das autoridades religiosas e uma defesa dos valores espirituais. A missão de Jesus, conforme descrita no Evangelho de Lucas, é marcada por um forte viés social e político. Ele se apresenta como um profeta que traz libertação e cura, enfatizando a importância de cuidar dos marginalizados e oprimidos. Essa abordagem revolucionária é vista como um convite à transformação social e espiritual. É importante notar que Jesus também é visto como conservador, pois respeitava a lei de Moisés e buscava dar continuidade às tradições judaicas. No entanto, ele elevou a interpretação da lei a um novo nível, promovendo uma compreensão mais profunda e inclusiva. Essa dualidade é fundamental para entender sua mensagem e impacto na vida social, na sociedade. Além das mudanças sociais, Jesus propôs uma revolução interna, incentivando as pessoas a se transformarem e a se libertarem de suas limitações pessoais. Ele enfatizou a importância do amor, da caridade e da evolução moral, desafiando os indivíduos a se tornarem agentes de mudança em suas próprias vidas e na sociedade. Em resumo, Jesus é uma figura complexa que combina elementos de revolução social e transformação pessoal, desafiando as normas de sua época,
e propondo uma nova visão de justiça e igualdade religioso-social que ressoa até os dias de hoje. O Jesus Messias. Messias vem do hebraico Mashiach, que significa ungido. Na tradição judaica, o Messias é o Salvador prometido que viria para libertar o povo de Deus e restaurar a sua glória. No contexto cristão, Jesus é visto como o cumprimento das profecias messiânicas do Antigo Testamento, que previam a vinda de um líder divino. Jesus de Nazaré, nascido em Belém, é considerado pelos cristãos como Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Sua vida, marcada por milagres e ensinamentos sobre o amor, perdão e compaixão, desafiou as normas sociais e religiosas de sua época. Ele proclamou a boa nova da salvação e se apresentou como Messias prometido, cumprindo as expectativas messiânicas. A morte de Jesus na cruz e sua ressurreição são eventos centrais na teologia cristã, vistos como o sacrifício perfeito para a expiação dos pecados da humanidade. Através de sua vida e ensinamentos, Jesus estabeleceu uma nova compreensão do que significa ser o Messias. E sua mensagem continua a influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo. Jesus, como Messias, é uma figura central, não apenas no cristianismo, mas também é respeitado por outras tradições religiosas. Sua vida e ensinamentos continuam a ser uma fonte de inspiração e reflexão para as pessoas de diversas culturas e crenças. A ressurreição de Jesus é a seiva vital do cristianismo. Sem a ressurreição de Jesus, o cristianismo não viveria. Sem a ressurreição de Jesus de Nazaré, ele seria considerado apenas mais um profeta no panteão dos profetas judeus, visto que nenhum outro profeta tenha morrido e ressuscitado. No livro do profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14, ele prevê que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Maria, mãe de Jesus, era virgem quando concebeu pelo poder do Espírito Santo. No livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2, ele profetizou que o governante de Israel nasceria em Belém de Judá. Jesus, de fato, nasceu lá, em um evento que levou José e Maria a viajar para a cidade ancestral de Davi. No livro do profeta Isaías, no capítulo 9, verso 9, ele descreve o rei vindo humildemente montado em um jumento. Jesus cumpriu essa profecia literalmente, ao entrar em Jerusalém antes de sua crucificação, aclamado como rei. Traição por um amigo e o preço. Salmo 41 e 9, Zacarias 11, 12 e 13 descrevem a traição por um amigo íntimo e o preço de 30 moedas de prata. Judas Iscariotes, um dos 12 discípulos, traiu Jesus por exatamente este valor. O sofrimento e morte e ressurreição, Salmo 22, Isaías 53, traçam um retrato detalhado do sofrimento sacrificial e da morte do Messias. Incluem profecias como o sorteio de suas vestes, Salmo 22, 18, e o fato de que nenhum de seus ossos seria quebrado, Salmo 34 e 20. Isaías 53 também fala de sua morte vicária, em nosso lugar. Jesus ofereceu a Deus o sacrifício vicário, substituto, e sua ressurreição após ser sepultado, vendo a sua posteridade. Isaías 53, 10. A probabilidade de uma única pessoa cumprir tantas profecias de uma forma aleatória é astronomicamente impossível. Esta convergência de eventos, muitos fora do controle humano, é uma forte evidência da identidade messiânica de Jesus, o Filho de Deus. Ele é o único e verdadeiro Senhor e Salvador. Glória ao Rei da Glória, glória a Jesus.